E aí pessoal, eu sei que eu demorei, tô de volta aqui com o segundo, ou melhor, com o terceiro vídeo. Na verdade esse é o terceiro vídeo da série, mas é o segundo passo do que eu tinha falado, que seriam 7 passos se você quer ir para a vala, ser mal sucedido, se dar mal na área da fotografia. Tem 7 passos essenciais que eu já tinha mencionado antes, e eu só tinha falado o primeiro, que era a preguiça, ou melhor, ser preguiçoso. Eu tinha dado 4 exemplos sobre como a preguiça pode acabar com a sua carreira de fotógrafo. Então hoje eu tô aqui finalmente, para gravar o segundo passo dessa série de 7. E o segundo passo é estudar somente fotografia. Mas estudar fotografia somente, da prioridade da fotografia, é ruim? Não, não é ruim, claro que não. A questão é, se torna ruim a partir do ponto em que você não quer mais estudar outras coisas, somente fotografia. Eu vou dar alguns exemplos aqui sobre isso, para que fique um pouco mais claro sobre a necessidade de estudar outras coisas. O primeiro exemplo é que as pessoas sabem os nomes e modelos de todas as câmeras disponíveis, todas as marcas e modelos disponíveis, mas não sabe o nome de um cliente, não tem conhecimento do cliente, quem é o cliente, o que é que ele faz da vida, o que é que ele gosta de fazer, como foi aquele trabalho, enfim. Qual é o problema disso? Se você não estiver estudando, por exemplo, para ser o vendedor principal da Nikon ou da Canon, você saber e conhecer todos os modelos de câmera não vai lhe levar a lugar nenhum, só vai ter um pouquinho mais de conhecimento, mas você vai, a não ser que você vai ensinar sobre isso, tirar dúvidas de outras pessoas sobre os modelos. Esse primeiro exemplo a gente entende que eu não preciso me ater somente o âmbito técnico ou do aspecto técnico da câmera. Eu preciso sim conhecer a minha câmera, saber todos os recursos dela, para que eu tenha a melhor fotografia, que eu consiga realizar o melhor clique, ou a melhor enquadramento, a melhor composição, tirando o máximo de proveito daquilo que eu tenho na minha câmera, beleza? Uma outra situação que muita gente tem dificuldade ou não quer estudar porque é complexo e tudo mais, é a área da psicologia. Como assim psicologia? A gente tem que se formar em psicologia? Não, mas eu preciso entender algo sobre o comportamento das pessoas, principalmente se é a área que eu quero atuar, a fotografia social, fotografia de eventos e tal, onde eu vou estar envolvido com pessoas. Eu preciso muito entender sobre algumas questões da psicologia, do comportamento humano. Por exemplo, com relação a relacionamentos, eu tenho que entender alguma coisa sobre isso, como me comportar num relacionamento interpessoal, como as noivas reagem a uma fotografia, como as crianças reagem. Eu preciso saber algumas coisas, preciso estudar um pouquinho sobre isso, para eu poder ter um bom relacionamento com o meu cliente ou com o meu futuro cliente. Um outro detalhe também é com relação à composição. Eu tenho que entender, por exemplo, na psicologia das cores, eu posso perceber que os tons azuis, que a gente chama de tom frio, ele vai remeter a uma cena mais dramática, mais triste, ao passo que os tons mais quentes, que são derivados do amarelo, eles são mais alegres, em dias ensolarados e tudo mais. Então eu tenho que saber um pouco sobre isso, além de outras coisas. Por exemplo, o amarelo também pode remeter a riqueza, prosperidade, enfim, a gente tem uma gama de assuntos que podem interferir no resultado final da imagem, se você entende um pouquinho sobre psicologia das cores. Outra coisa que eu preciso entender sobre o comportamento é com crianças. Eu não posso lidar com crianças, quando eu for fotografar uma criança, da mesma forma que eu lido com adultos, com casais, sabe? Tem uma linguagem diferente, eu tenho que me comportar de uma maneira diferente. Então eu preciso entender alguma coisa sobre psicologia também, a não ser que eu não queira, Uma outra coisa que é extremamente essencial, e muitos fotógrafos iniciantes só deixam para fazer isso há muito tempo depois. Eu fui um desses que passei muito tempo fotografando sem me preocupar com essa área, que para mim hoje eu entendo como a principal área, não só da fotografia, mas de qualquer área do âmbito profissional, que é o marketing e vendas. A tão temida venda, que muita gente não tem habilidade porque julga que tem que nascer sabendo essas coisas. E a gente entende, eu entendo hoje, que não precisa nascer sabendo nada. Ninguém nasce sabendo nada. Tudo dá pra gente aprender, inclusive vendas. E o marketing principalmente vai se preocupar com o consumidor, com o cliente, aquele que vai consumir o meu produto ou serviço. Então isso é essencial se eu quero viver da fotografia, ou gerar renda da fotografia, ou como a gente costuma falar, ganhar dinheiro com fotografia. A outra coisa principal também, não sei se é a mais principal, mas talvez seja a segunda na lista, é a questão das finanças em si. Administração financeira, como lidar com o dinheiro, como lidar com o que entra, com o que sai, quanto cobrar por um ensaio fotográfico. Esse ensaio vai incluir o quê? Inclui álbum, inclui fotos impressas, ou não vai incluir nada? Vai ser quanto? O mais barato, o mais caro, o médio, quanto é? Todas essas coisas, se a gente não se preocupa com isso, a gente corre o risco de cobrar o que a gente chama de barato demais, e o cliente não perceber o seu real valor, simplesmente porque o seu preço é muito baixo, ou muito alto, enfim.
mas a gente tem que saber o porquê dessas coisas. Uma outra questão que é essencial, primordial, não vai acabar com você de primeira, mas a longo prazo você pode ter grandes problemas, que é a questão da comunicação. Como eu me comunico com as pessoas, como eu falo, o jeito de falar, a forma de me comunicar, sempre vai interferir de uma forma, de um jeito ou de outro, numa área ou em outra, principalmente se eu estou falando de fotografia social, fotografia de eventos, fotografia de pessoas. Uma das coisas que me ajudou bastante para perder a timidez é o teatro, e isso expandiu um pouco a minha mentalidade com relação a o que falar, ou pensar antes de falar. Às vezes a gente fala muita besteira porque fala sem pensar, então o teatro me ajudou muito com essa questão. Também trabalhei com recreação em hotéis, então isso faz com que a gente tenha um pouco mais de intimidade com as pessoas, um pouco mais de tranquilidade quando lida com as pessoas, tanto crianças quanto adultos, quanto casais, sabe, pessoas de mais idade. Você pega uma pluralidade quando vai tratar com as pessoas. E lógico, também tem cursos como falar em público e tem um monte de coisa aí que fala sobre isso. Mas se você não quer ser um péssimo profissional, não negligencie a área da comunicação. Até porque fotografia é comunicação, né? Então, enfim, vamos lá. Um outro detalhe aqui, esse é um pouco mais específico da fotografia mesmo, é a segmentação. Como assim? Você quer ser um fotógrafo reconhecido futuramente? Eu estou falando sempre, isso é a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Em algum momento você vai ter que segmentar, ou seja, escolher uma área para se especializar. Você vai parar de fotografar tudo? Não, se você gosta e tem cliente e tem demanda para isso, continue. Agora, em algum momento as pessoas vão começar a lhe reconhecer por um assunto específico. Por exemplo, depois de muito tempo eu fazendo um monte de coisa, eu comecei a fotografar apenas casamentos. Não fotografar apenas casamentos, mas eu comecei a divulgar nas minhas redes sociais e ensaios também, ensaios de 15 anos, etc. Então eu segmentei para esse lado. Eu entendi que eu queria ser conhecido como fotógrafo de casamentos. Isso demora um pouco para acontecer, para solidificar. Então eu pensei, então quanto mais cedo eu começar, mais cedo um pouco as pessoas vão me reconhecer como tal. Mas se eu ficar o tempo todo divulgando um monte de coisa, foto de criança, foto de adulto, foto de casal, foto de 15 anos, foto de produtos, vai ter uma hora que a pessoa vai dizer, esse cara faz tudo, mas e aí? Ele é bom em quê? Então você tem que conhecer tudo, lógico. Agora é necessário segmentar, escolher uma área para se especializar. Tem uma frase popularmente conhecida que diz: quem faz tudo não faz bem nada. Tem até uma analogia que ele fala sobre o pato, que o pato ele sabe nadar, sabe correr e sabe voar, mas ele nada mal, corre mal e voa mal. Então eu não quero ser um pato, eu prefiro ser alguém que faz bem uma única coisa e faz mais ou menos ali todo o restante, beleza? Então é isso, minha gente. Pra gente finalizar, eu queria que você, a partir de hoje, né, que tá sendo postado esse vídeo, você ficasse me acompanhando aí, que provavelmente até segunda-feira que vem eu vou estar finalizando esses 7 passos. Eu não sei se eu vou postar vários vídeos por dia, mas a ideia é essa. Se você não conseguir acompanhar todos, mas vai estar no YouTube, Mente Fotográfica. Se inscreva no canal, ative as notificações. Próximo vídeo vai ser sobre o terceiro passo da lista de 7, é ser dominado pela timidez. Isso é terrível para quem busca uma carreira de fotografia bem sucedida, ou pelo menos na média, beleza? Até mais, falou!